eu nunca fui bom com as palavras, eu nunca fui bom com nada disso, eu gosto de matemática. Português é muito chato. Sim, é muito comum que as pessoas digam isso, eu sei. Talvez você me diga também que você trava na hora de escrever. Uma simples mensagem que não é para você, que você entra toda hora no Google para verificar se você está escrevendo da melhor maneira. Eu sei. Talvez você me diga também que escrever bem é algo que leva anos e que você, adulto, não tem mais esse tempo. Eu sei como é a vida. Sim. Talvez você me diga até que você tem vergonha. Sim, vergonha de, na sua idade, querer aprender. Será que eu consigo, Cíntia? Será? Será que eu ainda dou conta? Será? Nossa, eu tenho 45 anos, eu tenho 50, eu tenho 55, eu tenho 60, eu tenho 65. Será que escrever bem é para mim? Pois então. Pois eu lhe digo que escrever bem é para qualquer pessoa que queira escrever bem. E é muito bonito ver alguém mais velho se debruçar sobre o estudo de algo tão valioso para o nosso dia a dia, para a nossa imagem, para a nossa desenvoltura. Idade não é problema nesse caso. O único problema nesse caso é a falta de vontade. Aí sim. Por favor, preste atenção no conteúdo que eu darei. E comece a anotar. Vamos lá. Técnica milagrosa. Milagrosa, eu detesto quem faz isso enquanto fala, mas eu estou fazendo para enfatizar. Quando eu digo milagrosa com aspas, é porque de fato não há milagre. Técnica milagrosa número 1. Aquisição de vocabulário. Você se sentirá muito mais capaz para escrever se você ampliar o seu vocabulário. Ou a decisão de fazer essa ampliação vocabular. E aí entra aqui a minha sugestão para você, que poderá modificar completamente, preste atenção em mim, mande agora esta aula para as pessoas de quem você gosta. O que eu vou ensinar agora, se praticado, modificará completamente a sua qualidade vocabular. É o seguinte, a partir de hoje você terá a palavra de domingo. O que será a palavra de domingo? Aos domingos, você escolherá uma palavra nova. Uma. E você usará essa palavra de um domingo até outro domingo, repetidamente, como se você tivesse um problema mental. É, exatamente. Como se você tivesse um grave problema mental. Você usará essa palavra de domingo a domingo o tempo todo. Vamos eleger aqui a palavra demasiadamente, que é um advérbio, que significa muito. Sinônimo de em demasia. Sim, vamos escolher essa palavra. Pois bem, você usará o tempo todo, principalmente com seu filho, porque você precisa ampliar o vocabulário do seu filho de uma vez por todas. Agora, cedo. Filho, o trânsito hoje estava demasiadamente caótico. Meu Deus. Fiquei impressionada, filho. É. Olha, esse bolo está demasiadamente bom. A aula da professora Cíntia Chagas, maravilhosa, lindíssima, com aquela pele de pêssego irretocável, chiquíssima, foi demasiadamente proveitosa. Entendeu? Filho, seu quarto está demasiadamente bagunçado. Assim, durante uma semana, o tempo todo. Ah, professora Cíntia Chagas, mas eu não tenho filho para praticar, eu não tenho marido, eu moro sozinha. Pois então, toda mulher encalhada tem uma amiga encalhada? É. Pratique com a sua amiga, ora. Você que é homem, a mesma coisa? Todo solteirão tem. Veja o meu machismo, eu chamei a mulher de encalhada e o homem de solteirão. Que coisa, né? Acabei de perceber.
Nós nem percebemos. Pois então, perdoem-me. Pois então, pratique com as pessoas com quem você conversa. Pratique internamente. Observe um quadro como o quadro para o qual eu olho agora e pense: que quadro demasiadamente belo, não? Ao longo de um ano, meu amor, você terá adquirido aproximadamente 50 palavras. 50 palavras novas, E você usará essas palavras na sua escrita. Usará também, óbvio, é óbvio, na sua fala, no seu texto escrito e no seu texto falado. Veja o bem que você fará a você. Comece. Se quiser começar hoje, comece hoje. Eu gosto do domingo porque no domingo geralmente as famílias estão reunidas. Mas comece hoje. Que dia é hoje? Eu não sei. Terça, quarta, quinta? Acho que hoje é quinta, não é? Então, a palavra de quinta-feira. Faça isso por você. Faça isso pela sua família. Faça isso pelos seus. Tá? Ótimo. Então, essa é a primeira técnica milagrosa. Entendeu? Ótimo. Técnica número 2 para escrever bem. Ela diz respeito à argumentação. Como assim? Antes de passar para o papel, é necessário saber o que eu vou falar. Então anote aí. Como organizar as minhas ideias para escrever um projeto, para escrever um relatório, para escrever um artigo, para escrever uma redação. Aqui há pessoas com objetivos muito diferentes entre si. Há pessoas que estão aqui porque querem escrever melhor um e-mail. Há pessoas que estão aqui porque querem passar no vestibular. Há pessoas que estão aqui porque querem escrever melhor um relatório. Há pessoas que estão aqui porque querem escrever melhor, de um modo geral, na vida. Ponto. Pois bem, anote aí. Todo texto é pensado antes. Você precisa gastar muito mais tempo. Veja que interessante. Você precisa gastar muito mais tempo pensando no que você irá escrever do que escrevendo. Você precisa montar um esqueleto para o seu texto. Mas como montar esse esqueleto? Anote, por gentileza, as perguntas que você fará a você mesmo. Quais são as causas? E quais são as consequências do fato? Sempre haverá um fato. Se pensarmos em uma redação de colégio, por exemplo, a obesidade, que é a doença que mais cresce no mundo, dizem. Quais são as causas da obesidade? Quais são as consequências da obesidade? Depois de pensar nas causas, você vai anotar todas que vierem à sua cabeça, tá? Anotei. O que é? Gente, o que é essa onomatopeia? Tchá-tchá-tchá. De onde eu tirei isso? Não sei. Anotei as causas todas que me vêm à cabeça sobre a obesidade. Anotei as consequências todas que me vêm à cabeça sobre a obesidade. Depois, você anotará, e anotar de qualquer jeito, tá? Com palavras-chave. Palavras-chave. Se se tratar de uma questão em que possa haver lado positivo e lado negativo, uma questão polêmica, vamos supor que você tenha de falar de um projeto de lei relativo ao aborto, um projeto de lei relativo a algum tipo de legalização, são sempre todos legalização de maconha, não sei, um projeto de lei relativo a qualquer tema controverso. Então você procurará não somente as causas e as consequências do fato em si, mas também o lado positivo e o lado negativo. Anote, eu preciso procurar causas do fato, eu preciso procurar consequências do fato, eu preciso procurar o lado positivo do fato. Por exemplo, vamos falar de um tema mais leve, o aumento das multas
A lei seca, quando surgiu, nossa, eu era professora nessa época. As pessoas só se falava disso. Qual que é o lado positivo disso? Qual que é o lado negativo disso? Entendeu? É um exercício que você pode fazer em casa com temas diversos. E depois, você procurará também o passado e o presente. Você fará um confronto entre passado e presente da situação. O machismo na sociedade. Como era o passado? A situação da mulher na sociedade atual. Como foi o passado da mulher? Como é o presente da mulher? Entendeu? Então, veja bem. Causa, consequência, lado positivo, lado negativo, passado e presente. Esses 6... O que é isso, gente? Que o negócio tá brilhando aqui. Vocês viram isso? Fogos de artifício. Esses seis nortes já darão a você os argumentos de que você necessita. E você vai anotar as palavras-chave. Pois bem, depois de anotar isso, você pensará nas reflexões que você pode ter acerca desse assunto. E nas possíveis soluções também, se for o caso. Então, por exemplo, mulher. Como era o passado da situação da mulher? Como é o presente da situação da mulher? E o que se espera do futuro? Entende? O que se espera do futuro é uma boa reflexão. E aí você faz um texto todo voltado para a questão temporal. Eu tenho um amigo médico que escreve para uma revista de Minas Gerais. E ele precisava aprender a escrever bem, ele já escrevia, mas faltava a ele técnica de escrita. E ele adora, eu ensinei algumas para ele, ele adora fazer essa escrita temporal, como era o passado, como é o presente, o que se espera do futuro. Quando você pensa em causa e em consequência, se você resolver utilizar as causas e as consequências, será interessante que você dê soluções. E veja só como é óbvio, a solução está na causa. A solução está na causa do problema. O número de pessoas obesas aumentou consideravelmente no Brasil, isso é um fato. Qual é a causa dele? É a vida sedentária, é o fato de as pessoas estarem mais em casa? Então, a solução precisa resolver a causa. Solução resolve causa. Uma boa forma de se pensar. Feito isso tudo, que é o que as pessoas gostam de chamar de brainstorming, tempestade cerebral, eu não gosto desse nome em inglês, o que eu ensinei foi isso, eu ensinei a fazer a tal da tempestade cerebral. Feito isso tudo, você precisa decidir qual é o seu fio condutor. Eu quero falar só de causa e de consequência, eu quero falar de lado bom e de lado ruim, para fazer uma contraposição, eu quero fazer um texto mais temporal. E aí você vai escolher os argumentos, então você sai riscando, não quero, não, esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim. E depois de escolher esses argumentos, o que você fará? Você colocará uma ordem neles. E aí existe um consenso acerca do bem escrever, que é o seguinte: sempre prefira fazer o seu texto, seja lá qual for, do argumento menos importante para o argumento mais importante. Então vamos supor que você tenha percebido que o problema em questão, que a situação sobre a qual você quer falar, por exemplo, você é um médico e vai escrever um artigo sobre o excesso de cirurgias plásticas que as pessoas estão fazendo, ou o excesso de preenchedores, de botox e blá blá blá. E talvez você tenha entendido que você consegue argumentar muito melhor falando só das causas, explicando bem as causas. Então você pode fazer um texto com enumeração de causas. E aí você vai da causa menos importante para a causa mais importante. E no fim você pode fazer uma reflexão ou dar uma solução.
É assim que funciona. E talvez você esteja pensando, tá, isso eu entendi, Cíntia, eu entendi como raciocinar para começar a escrever. Eu entendi que eu preciso colocar ali os argumentos todos que eu tenho, porque eu vou lidar com aquilo que eu tenho. Eu entendi que eu preciso criar uma estratégia, se é causa e consequência, se é lado bom, lado ruim, ou se é só destrinchar as causas, é uma boa também, que é o que a gente chama de técnica de enumeração, ou se eu vou fazer uma linha temporal. Entendi. Entendi que depois de fazer isso, eu preciso selecionar os argumentos que eu quero. Entendi também que depois de selecionar esses argumentos, eu preciso colocar esses argumentos numa ordem, e que essa ordem, obviamente, com exceção da linha temporal, que é passado, presente e futuro, essa ordem precisa ser do menos importante para o mais importante. Não é que precise, mas geralmente é assim que dá certo. Entendi isso tudo, Cíntia. Viu que eu repassei aqui com você, né? Tá. Agora, Cíntia, eu não sei começar. A minha dificuldade está em começar o texto. Então, aqui vai uma dica preciosa, de ouro. Comece o seu texto perguntando a você o que está acontecendo. Então, se você é um médico que precisa escrever um artigo sobre o uso excessivo de botox, de preenchedores e tal, você perguntará, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as pessoas estão exagerando nos procedimentos estéticos. E aí, essa frase, as pessoas estão exagerando nos procedimentos estéticos, será transformada em uma bela frase. Você não vai escrever assim. Você escreverá de um modo mais elegante. Depois do advento tecnológico relativo à medicina estética, o número, entendeu? Aí vai. Outra forma de se começar é por meio de uma citação. Você cita o que alguém falou e depois depois de citar a frase, você tece um comentário sobre essa frase e contextualiza essa frase, esse seu comentário, ao cerne da questão. É uma boa opção também. Ou seja, o seu modo de começar precisa estar sempre atrelado à resposta para a seguinte pergunta: o que está acontecendo? Depois que você fizer a primeira frase com a resposta para a pergunta o que está acontecendo, você se posicionará ainda na sua introdução sobre o que está acontecendo. Então o médico faz uma primeira frase no artigo dele, dizendo que depois do advento dos recursos tecnológicos relacionados aos procedimentos, blá, 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 as pessoas estão exagerando, blá, 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 blá. E aí ele se posiciona. Essa prática, ainda que corriqueira, ainda que comum, pode gerar danos, causar danos, tanto para o aspecto psicológico, né? Tanto para questões psicológicas, tanto no que tange os aspectos psicológicos, quanto os físicos. E aí talvez você possa fazer um parágrafo só sobre os aspectos psicológicos que as pessoas desenvolvem com esse exagero, e depois um outro só para os aspectos físicos. E depois, no quarto parágrafo, o ideal para um texto de 30 linhas, pensando no artigo do médico, são 4 parágrafos. E depois, no último parágrafo, ou você propõe uma solução para isso, ou você faz uma reflexão sobre... E a reflexão é muito interessante. Mas, Cíntia, meu problema não é começar, meu problema é terminar. A reflexão, ela nada mais é do que o que você pensa que ocorrerá diante do que você está vendo. E você nunca preste atenção em mim. Você nunca começa um texto sem saber o início, o meio e o fim dele. Quando você estiver aqui fazendo a sua tempestade cerebral,
colocando aqui todos os seus argumentos, você já precisa escrever as palavras-chave da sua conclusão. Não se começa texto sem saber como terminar. Você precisa ter certeza de como você o terminará. E uma boa dica, repito, veja as causas. Vendo as causas, você consegue dar soluções, ou pelo menos refletir acerca, já que isso leva a sociedade a tal comportamento, parece que, e por aí vai. Tudo bem? Ótimo. Agora vamos à técnica milagrosa. O milagrosa é irônico, tá? Milagrosa número 3. Você precisa dominar aspectos sintáticos. Você precisa dominar aspectos sintáticos. Vamos entender isso. Você não precisa dominar tudo o que há de sintático da gramática. Mas o que é sintático, Cintia? Eu nem sei. Sim significa harmonia. Tasse significa palavra. Então, tudo que é sintático diz respeito àquilo, de novo àquilo com crase, que cuida da harmonia entre as palavras na frase. Como assim, Cíntia? A menina é bonita. Sujeito, a menina é bonita. Predicado. Bonita, predicativo do sujeito. É, verbo de ligação. Entendeu? Menina, núcleo do sujeito. Isso é uma análise sintática. Eu analiso a relação que as palavras estabelecem entre si. Ele comprou uma bola. Sujeito, ele. Predicado é o resto, comprou uma bola. Entendeu? Comprou, verbo transitivo direto. Uma bola, objeto direto. Eu adoro fazer isso. Assim como as pessoas que gostam de matemática gostam de resolver problemas, eu adoro fazer isso. Pois então, é necessário que você domine a relação que essas palavras estabelecem entre si em uma frase. Quando você passa a entender a relação que elas estabelecem entre si, você consegue construir frases mais sofisticadas, mais belas, mais elegantes. E você consegue se expressar melhor. Exemplo. Aliás, antes de dar o exemplo, você sabia que o QI da população tem diminuído? E sabe por que o QI da população tem diminuído? Porque o vocabulário da população tem diminuído. A partir do momento em que o vocabulário de alguém diminui, e a partir do momento também em que eu passo a escrever apenas frases muito curtas, frases muito simples, simples não, simplórias, que é o que nós escrevemos nas redes sociais, no WhatsApp, tudo muito abreviado, tudo desse jeito. A partir do momento em que o meu cérebro começa a se programar para escrever frases muito simples e para escrever sempre os mesmos vocábulos, escrever e falar, eu diminuo o meu QI. Claro. A partir do momento em que eu não tenho um recurso, um arcabouço vocabular amplo para me expressar, eu deixo de ser uma pessoa inteligente. É óbvio. Se eu não conheço as regras sintáticas do meu próprio idioma, eu me expresso mal. Será que as pessoas não veem isso? E isso vai diminuindo o meu QI. Claro. Veja que interessante, olha só. O que você acha da seguinte frase? Chegou às férias. Chegou às férias. Ei, estou feliz. Chegou às férias. Um erro grave de português. Um erro sintático grave, gravíssimo. É. Porque o sujeito aí é as férias. E o verbo concorda obrigatoriamente com o sujeito. Chegaram as férias. As férias chegaram. As férias chegaram. Chegaram as férias. Sim. Só que a forma como você aprendeu o que é sujeito, o que é predicado, é muito ruim. O seu professor, coitado, não soube fazer tão bem, né? Senão você não estaria aqui, é claro. Veja como eu ensino o que é sujeito e o que é predicado. E depois diga para mim. Há quem diga, sujeito é aquele que pratica ação verbal.
A janela foi quebrada por Pedro. O sujeito é a janela e ela não praticou ação verbal nenhuma. Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Eu os declaro marido e mulher. O sujeito sou eu. Mas a declaração foi feita sobre o marido e a mulher. Logo, meu amor, a forma como você aprendeu é péssima. A forma boa é a minha, veja só. Sujeito é a única palavra ou expressão capaz de modificar o verbo. Como assim, Cíntia? Não entendi. Sujeito é a única palavra ou expressão capaz de modificar o verbo. Sujeito é Anote. Sujeito é a única palavra ou expressão capaz de fazer com que um verbo vá do singular para o plural ou do plural para o singular. Aí você encontra o sujeito. Sempre. Em 100% das vezes. Então vamos lá. A menina comprou uma bicicleta. Qual é o sujeito? A menina. Por que eu tenho certeza disso? Porque se eu passar a menina para o plural, as meninas, imediatamente eu vou modificar o verbo. As meninas compraram. Não é com a OTIL, não, hein? É com a AM, pelo amor de Deus. Se você errar isso, eu o bloquearei. As meninas compraram a bicicleta, uma bicicleta. O sujeito é as meninas, entendeu? Chegou às férias. Como assim chegou às férias? Chegaram. O que chegou? As férias, plural. Chegaram as férias chegaram. Entendeu? Veja que modo interessante de ensinar. Sujeito é isso. Sujeito é a palavra ou expressão que transforma o verbo. Sempre, sem exceção. Singular para plural, plural para o singular. Pronto. Você nunca mais vai errar. E o que é predicado? Professora Cíntia Chagas, perfeita, magnânima, linda, que eu tanto amo. O predicado é o resto. Olha que fácil. O predicado é o resto. O predicado é o resto. Retirou o sujeito, o restante é predicado. Gente, o que é predicativo mesmo? Predicativo é a parte que caracteriza o sujeito. A menina é bonita. Sujeito, a menina é bonita. Predicado. Predicado é o resto. Predicativo, bonita. Pronto. Mas bonita não é adjetivo, Cíntia? Isso é análise morfológica. É análise da palavra sozinha. A palavra bonita é um adjetivo, sozinha. Mas quando você a coloca em uma frase, ela passa a ser o quê? Um predicativo. Entendeu? Tudo é o jeito de ensinar.